Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar de novo sobre psicanálise e ação de narrar. Eu quero falar especificamente sobre falar com convicção e a minha referência hoje, é claro, é Freud. Eu vou citar, para ser preciso, 3 trechos de um texto de Freud chamado Tratamento Psíquico, entre parênteses, tratamento anímico, né? A palavra psique é uma palavra de origem grega, a palavra ânima é uma palavra de origem latina. Tratamento psíquico é originário da expressão grega e tratamento anímico da expressão latina. Ambos se referem àquilo que ocorre no interior do sujeito, né? Aquilo que constitui a subjetividade de uma pessoa. Muito bem, esse é um texto de 1890, quer dizer, ainda quando Freud está começando a tatear a técnica da psicanálise, né? Mas o Freud já tem uma percepção bastante interessante, né? Ele diz assim, ó, um desses meios é, em primeira linha, a palavra. E palavras também são a ferramenta essencial do tratamento anímico, certo? Então, Freud... Às vezes, textos anteriores ao século XX do Freud são considerados textos pré-psicanalíticos, né? Quer dizer, a técnica da psicanálise está se constituindo, mas o fundamento teórico já está colocado aqui, né? Quer dizer, Freud já tinha a percepção em 1890 de que o elemento essencial do tratamento anímico é a palavra, certo? Ele diz assim, na sequência ainda, nesse primeiro trecho: o leigo achará difícil entender que distúrbios patológicos do corpo e da alma possam ser eliminados, entre aspas, por meras, né, palavras do médico. Ele achará que se lhe imputa acreditar em magia, e ele não está de todo enganado. As palavras de nossos diversos cotidianos nada mais são do que magia empalidecida. Mas será necessário trilhar mais um desvio para tornar compreensível como a ciência consegue devolver à palavra pelo menos uma parte do seu antigo poder mágico. É interessante, né? Porque vamos lembrar que durante a maior parte do tempo da história da humanidade houve uma crença em práticas mágicas, e essa crença nas práticas mágicas, né? E a gente pode compreender a magia como o uso de palavras para manipular divindades, né? Quer dizer, se você pode, através do uso da palavra, coagir uma divindade, você pode fazer qualquer coisa com as palavras, certo? Né? Émile Durkheim, por exemplo, quando ia distinguir uma religião de magia, ele usava como um dos critérios esse. Enquanto a religião é caracterizada por uma atitude de submissão a uma divindade, a magia era caracterizada pela coação da divindade por intermédio do uso da palavra, né? Então a crença mágica esteve presente e ela começou a ser questionada, claro, a partir do iluminismo, né? Século XVII, XVIII, né? A gente fala em constituição do iluminismo a partir do século XVII, triunfo do iluminismo no século XVIII, e a partir do século XIX o paradigma iluminista começa a se difundir socialmente, começa a chegar para além do âmbito intelectualizado, do âmbito filosófico, técnico, especializado, né? Bom, quando se perde a crença na magia, se perde também a crença na palavra. E o que parece que a psicanálise procura fazer, na minha interpretação, é isso que Freud está dizendo aqui, no final do século XIX, é que é preciso restaurar, por outros meios, o poder da palavra, ou o poder que a palavra tinha no âmbito das práticas mágicas, né? Eu acho que é disso que se trata. Bom, vamos lá, segundo trecho então para a nossa análise. Agora começamos a entender a magia, entre aspas, a palavra magia, da palavra. Palavras, como sabemos, são os mais importantes mediadores da influência que uma pessoa quer ter sobre a outra. Palavras são bons meios para provocar transformações anímicas, né?
psíquicas naquele a quem elas são dirigidas. E por isso não soa mais estranho quando se afirma que a magia da palavra pode afastar manifestações de doença, ainda mais aquelas que se originam em estados anímicos, né? Vamos lembrar que o Freud tratava inicialmente, né, não apenas, mas tratava pessoas que eram definidas, né, como mulheres histéricas, né? Claro que em função da sociedade machista, patriarcal, século XIX, início do século XX, as mulheres não eram ouvidas em casa, não eram ouvidas por seus parceiros, por seus familiares, né? E elas então começavam a manifestar sintomas. À medida que elas chegam no consultório e começam a contar suas histórias, aqueles sintomas, né? Vamos dizer assim, que a histeria é uma das características, uma das coisas que pode caracterizar a histeria é o fato de que há um sintoma, não apenas um sintoma psíquico, mas um sintoma psíquico que tem um efeito sobre o corpo, né? Então esse sintoma é tão poderoso que ele pode paralisar um braço, uma perna, pode paralisar um corpo. E o Freud percebeu que à medida que essas mulheres iam falando, né, à medida que elas iam protagonizando a sua própria história, a sua narrativa, esse sintoma também ia sendo eliminado, né? Claro que Freud, como médico, antes de ser propriamente um psicanalista, sabia que quando a pessoa chegava diante do médico e o fato dela narrar o que estava acontecendo com ela, isso por si só já era parte do processo de cura da pessoa, né? Sabendo disso, claro, né, tendo sensibilidade para isso, ele vai então desenvolver todo um aparato técnico para fazer com que as pessoas falem, né? E a gente sabe mais tarde que o nome dessa técnica será a associação livre, né? Que consiste em que a pessoa fale livremente tudo o que vier à mente, associando uma ideia a outra e a outra. É assim que as ideias estão encadeadas no inconsciente, e é assim que o inconsciente falava, e é assim que à medida que as pessoas iam falando, os sintomas iam desaparecendo. Às vezes era necessário narrar essa história diversas vezes, mas a cada vez que uma história traumática era narrada, o impacto desse sintoma era menor, né? E Freud já percebia isso muito antes de ter propriamente desenvolvido a técnica propriamente psicanalítica chamada de associação livre. E depois olha o que ele diz no terceiro e último trecho. Mas a expectativa crédula fica mais concreta nas chamadas curas milagrosas, que ainda hoje acontece diante dos nossos olhos sem a participação da arte médica. As verdadeiras curas milagrosas acontecem com crentes sobre a influência de eventos adequados, né? Né? Acho que é um erro aqui de tradução. Debaixo da influência de eventos adequados para a intensificação dos sentimentos religiosos. Ou seja, em locais onde se idolatra uma imagem misericordiosa e operadora de milagres, onde uma pessoa sagrada ou divina se apresentou aos seus filhos humanos, tendo-lhes prometido a diminuição do sofrimento, em troca de devoção, onde são guardadas as relíquias de um santo como um tesouro, né? Então ele está chamando aqui de expectativa crédula, né? Expectativa crédula, quer dizer, a pessoa está diante de alguém que ela acredita ter esse poder para manejar a sua cura, e por isso essa pessoa é curada, né? Está relacionado à crença, né? Que o Freud está chamando aqui de expectativa crédula, né? Quer dizer, isso é bem interessante, porque parte do processo de funcionamento da psicanálise tem a ver com o manejo do psicanalista, e parte tem a ver com a crença do paciente de que ele pode, ao falar, ser curado também, né? Do mesmo modo que uma pessoa se dirige a um ambiente religioso com a expectativa de que naquele ambiente ela pode ser curada, se ela se dirige a um consultório
de um psicanalista com a expectativa de que ela pode ser curada, isso é fundamental para o processo de cura. Não apenas a técnica, o manejo, a competência do psicanalista deve operar aí, né? E essa expectativa deve ser trabalhada em benefício do próprio paciente para que essa pessoa possa de fato encontrar a sua cura, né? Bom, isso está no Freud, né? Talvez você fique tão admirado quanto eu de saber que esse tipo de percepção está presente nos escritos de ninguém menos do que Sigmund Freud. Muito bem, a gente vai continuar falando desse assunto, né? Para mim bastante interessante e instigante, e a gente volta a desenvolver mais outros aspectos desse tema que para mim é fascinante, que é a relação entre psicanálise e ação de narrar, né? Eu espero te encontrar então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!